Olá pessoal, tudo bem com vocês? Marcos Humberto da Controller Consultoria e Contabilidade. Então, sejam bem-vindos ao nosso webinário, tá? Nesse webinário eu quero falar com você, primeiro eu quero agradecer a presença de todos, tá? E pedir para você que vai colocar aqui a mensagenzinha aqui dentro do chat, que eu vou responder você individualmente aí posteriormente a esse webinário, ok? Para a gente ganhar tempo aqui, para não ficar muito extenso aí o nosso conteúdo. Então, pessoal, nesse webinário eu quero apresentar para vocês uma gestão financeira, tá? Com bastante eficiência e tecnologia, utilizando a plataforma que eu utilizo na minha gestão e que eu tenho vários clientes na nossa carteira que utilizam também. Trata-se do sistema Conta Azul, tá? Então, eu vou entregar para vocês nesse conteúdo aqui também os principais controles que você tem que ter aí dentro da sua empresa. Controle de caixa, de banco, contas a pagar, contas a receber e controle de estoque. E dentro dessa ferramenta também tem ferramentas gerenciais, como o fluxo de caixa e o demonstrativo de resultado, além de alguns outros recursos que eu quero compartilhar com vocês. E além do mais, nós temos aí a parte de alguns relatórios de vendas, né, para você ter um comercial aí diferenciado aí dentro da sua empresa, ok? Então vamos lá. Primeiramente, eu quero apresentar aqui para vocês, quando você entra dentro do sistema, você tem uma visão geral, que nós chamamos de visão geral do sistema. Então ele mostra para você todos os dias o que você tem a receber e a pagar. Então, olha só que interessante, o sistema manda no seu e-mail, tá? Te falando o que você tem para receber e para pagar no dia, tá? Logo aqui abaixo, caso você tenha recebimentos em atraso, pagamentos em atraso, ele também te informa. E aí é só você dar um clique, ele direciona para você, tá? Do lado esquerdo, tem o primeiro controle que eu comentei com vocês. Primeiro é o controle da sua conta corrente. Então, olha só, dentro dessa plataforma aqui, os principais bancos você conecta automaticamente aqui dentro da plataforma. Isso significa o quê? Que de tempo em tempo, para os principais bancos que têm o acesso à Internet Bank, ele conversa com o seu banco e traz automaticamente aqui o extrato do seu banco. Depois você faz uma conciliação e tem o saldo aqui do seu banco. Isso eu estou falando, pessoal, de uma conciliação bancária, né? Aquele procedimento financeiro que é tão complicado e tão demorado. Então eu estou apresentando aqui para vocês uma maneira que, se você tiver uma rotina, se você tiver um controle, isso aí fica bem mais rápido no seu dia a dia, tá? E eficiente, porque é bom comentar aí que os números financeiros é que vai auxiliar aí você ter uma boa gestão, um bom desempenho aí na sua empresa, ok? Aqui do lado esquerdo também, eu consigo ter o controle do cartão de crédito, tá? Então aí já são dois controles. Tem um controle de caixa, tá? Tem aqui o meio de recebimento por boleta. Então você que tem um recebimento aqui por boleta, PagSeguro e Recarga Pay. Então esses são os principais controles que você pode ter aí dentro da sua empresa. Então, de cara, você já tem os principais controles financeiros aí da sua empresa, ok? Bom, dentro também do financeiro, você tem aqui o seu controle de contas a pagar e contas a receber, tá? Então, você tem aí esses 4 controles, tá? Inicialmente, para te apoiar aí na sua empresa. Então, vamos lá. Posteriormente, você pode ver aqui dentro da visão geral que ele te apresenta um fluxo de caixa diário, tá? E ele mostra um gráfico também da sua evolução de vendas, ok? Então, vamos avançar aqui. Quando você avança na primeira tela de vendas, olha só que interessante. Você tem aqui essa opção de contratos, tá? Então, se você clicar aqui em contratos, olha só que interessante. Ele vai, para você que tem um contrato recorrente, você pode cadastrar aqui dentro do sistema. Exemplo, você tem um contrato aí com vigência aí de 6 meses.
Uma vez você colocou, ele já informa o seu financeiro, o seu contas a receber. Depois, posteriormente, é só você fazer uma conciliação. E aí facilita muito a sua vida. Uma outra opção muito interessante que a gente utiliza muito é vendas e orçamento. Olha só que interessante. Quando você entra vendas e orçamento, você tem condições de gerar um orçamento para o seu cliente. E nesse orçamento, o que é legal? O seu cliente vai receber o seu orçamento com a sua logomarca, que você pode colocar essa logomarca aqui dentro do sistema. E quando o seu cliente abre, você recebe uma mensagem que ele abriu. Então isso, para um processo de vendas, é muito importante. E aqui do lado você tem a opção de emitir a nota fiscal, certo? Então, uma vez que você gera essa venda aqui, ele já alimenta o seu contas a receber. Então você tem todas as informações aqui do seu contas a receber, ok? Então, para você que tem venda de produto e tem nota de serviço, você consegue emitir aqui as suas notas de produto, tá? Então aqui você consegue emitir mês a mês as suas vendas, tá? Para você que tem nota prestação de serviço, o Conta Azul tem aqui um acesso com a Prefeitura de Goiânia que você não precisa acessar o site da Prefeitura. Você, com o seu certificado digital, você já emite por aqui, que já gera o seu financeiro, tá? Então, isso aí é uma maneira bem tranquila. Aqui, dentro de vendas também, ele mostra para você o seu estoque. Então, quando você clica aqui em estoque, aí é o outro controle que eu comentei com você. Ele já mostra o controle de estoque, o total de mercadorias que tem aí dentro da sua empresa, tá? Então, para você ver que de uma maneira bem intuitiva, ele tem esses controles aí para você, ok? Então, vamos lá. Aqui dentro de vendas também, você tem o cadastro dos clientes, tá? Então, ele possibilita você a cadastrar todos os seus clientes, tá? Então, aqui você pode cadastrar um cliente novo, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês, um cliente novo, onde você cadastra o cliente, ele como pessoa física ou jurídica, tá? E aqui, bem simplesinho, você não precisa preencher todas essas informações. Se for um cliente de pessoa jurídica, ele já busca os dados aqui, lá na Receita Federal, tá? Você pode colocar as observações aqui, se o cliente foi indicado, se o cliente veio por alguma rede social, enfim, você pode colocar essa observação. O que é bacana, pessoal, quando você coloca aqui a pessoa física, ele dá a opção aqui da data do aniversário. O que é bacana isso aqui? O sistema te avisa, ele te manda um e-mail falando para você qual a data do aniversário do seu cliente. E aí você pode mandar uma mensagem, pode mandar um postzinho, e isso aí ajuda aí no relacionamento juntamente com o seu cliente, tá? Aqui na Controller, como que eu faço? Eu faço o cadastro da pessoa jurídica, da pessoa física, cadastro aqui a data de aniversário de todos os sócios e coloco o telefone e o e-mail. Por quê? Porque o e-mail, quando você quer gerar o orçamento ou até mesmo a venda e o envio da nota fiscal, já facilita aqui para vocês, ok? Então, dentro de vendas, tá? E aí tem cadastro aqui de produtos, transportadora, enfim. A outra opção, pessoal, muito bacana que tem aqui é a opção de compras, né? Então tem um cadastro, você pode cadastrar seus fornecedores, né? E uma coisa muito interessante que eu gostaria de mostrar aqui para vocês é essa parte aqui de compras. Olha só que interessante. Quando você entra em compras e clica aqui em nota fiscal recebida, ele apresenta para você qual que foi a última atualização juntamente com a Receita Federal. Então aqui ele está falando que foi feita uma atualização, tá? Nessa data, tá? E o que que acontece? Ele entra em contato com a Receita Federal e baixa as suas notas aqui. Qual que é a vantagem? Quando você clica aqui nessa informação, você tem a opção de aceitar ou recusar.
Qual que é a vantagem disso? Você tem a segurança, caso alguém faça alguma compra para você, que você não está sabendo, você pode recusar e essa nota é cancelada. Uma outra coisa interessante que já aparece para você o PDF e o XML dessa nota fiscal. Você pode clicar nessa opção aqui, gerar compra. Quando você clica em gerar compra, ele já alimenta o seu estoque e alimenta o seu financeiro, o seu contas a pagar. Então tá vendo aí o tanto que automatiza o processo? Isso aí, pessoal, vocês ganham tempo e produtividade aí no seu dia a dia, ok? Então, essa aqui é a parte de compras, tá? E aí, posteriormente, nós temos aqui o seu financeiro. Dentro do seu financeiro, você tem aqui o contas a pagar. Quando você entra no seu contas a pagar, ele mostra para você aqui todas as contas, você pode selecionar o mês, tá? Então, se você quer, por exemplo, ver quais são os pagamentos da semana, do mês ou por um período, é só você selecionar aqui, que ele mostra para você aqui o total do que foi pago, que você tem a pagar e o que está vencido, ok? Mesma coisa para o seu contas a receber, então ele mostra aqui também para vocês por data, né? O que você tem hoje, semana, esse mês e por período. Então, da mesma maneira do contas a pagar. Então, olha só que interessante, pessoal. Você aqui já tem. Então, até agora, vamos recapitular aqui comigo. Você tem o controle da sua conta corrente, da sua conta caixa, contas a pagar, contas a receber e controle de estoque. E se você trabalha com cartão, com aqueles outros meios que eu comentei lá anteriormente, você ainda tem esses controles aí. Mas eu estou comentando desses 5 aqui que são os principais, tá? Até aqui tudo bem? Então vamos lá. Um diferencial que a Controller pode fazer aqui para você é aqui em categorias, tá? Então, para as pessoas que vão utilizar o sistema, nós temos aqui um modelo de categoria, que é um plano de conta muito simples, muito intuitivo, que eu coloco aqui para você, personalizo ele aqui para você utilizar. Então, isso aí também vai facilitar aí a vida de vocês, tá? Então, vamos lá. Agora, a gente entra aqui, pessoal, em relatórios. Olha só que interessante. Quando você vem em relatórios, você tem o fluxo de caixa diário. Então, quando você clica aqui em fluxo de caixa diário, ele apresenta para você um gráfico. E olha só que interessante, ele mostra para você dia a dia o que você tem de recebimento, o que você tem de pagamento e qual é o seu saldo. Então, isso aqui possibilita muito aí na gestão financeira da sua empresa. Um outro relatório que eu utilizo muito aqui, e como eu comentei anteriormente, que é uma ferramenta de gestão, é o fluxo de caixa, tá? Então, o fluxo de caixa é uma ferramenta gerencial, tá? Caso você queira aprofundar um pouco mais sobre o fluxo de caixa, nós temos esse curso aqui de 4 horas na Controller, tanto presencial quanto online. Você pode entrar em contato com a gente, que a gente mostra para você como utilizar essa ferramenta. Então, aqui, olha só que interessante. Você tem aqui o fluxo de caixa do mês, previsto e realizado. Olha só que legal. Você tem condições de ver detalhadamente o que foi previsto e o que foi realizado. Então, olha só aqui. Se você clicar aqui, receita de vendas, ele mostra aqui para você detalhado, certo? Então, a mesma coisa para as despesas administrativas. Então, se você abrir aqui, ele mostra todas as contas, tá? Tá vendo? Todo o rol de contas fixas. Ele tem aqui um grupo só para diretoria, nesse caso aqui, o adiantamento do empresário, despesas comerciais, impostos, despesa com pessoal. Então, ó, todas as contas que você movimentou aí, salário, FGTS, ele apresenta aqui para você. E aí ele mostra para você no final se o saldo está positivo ou negativo. Pessoal, essa ferramenta aqui é uma ferramenta de tomada de decisão, tá? Então, é uma ferramenta gerencial que auxilia aí você na sua gestão financeira. Um outro relatório muito interessante que você tem aqui é a DRE. Então, a DRE é um demonstrativo de resultado, tá? Só que aqui ele mostra para você um demonstrativo gerencial.
Então ele mostra aqui para você aqui esse relatório, tá? Na estrutura já da DRE, essa DRE também, nós temos aqui o curso aqui na Controller, onde você aprofunda aqui sobre essa ferramenta, tá? Então você vai entender o que é uma receita, o que são custos variáveis, os seus custos operacionais, né, os custos fixos, tá? E nesse relatório aqui, pessoal, ele apresenta para você aqui, no final, se a sua empresa teve lucro ou prejuízo. Então, olha só, quantas vezes eu estou em treinamentos, ministrando esse curso, e eu pergunto para o empresário se a empresa dele está dando lucro ou prejuízo e ele não sabe. Então, aqui nessa ferramenta, ele apresenta para você o resultado. Quando a pessoa fala para mim que não sabe do resultado, e aí a gente fica pensando, poxa, será que essa pessoa não está trabalhando às cegas, né? Então isso é muito sério. Então fica a dica aí para vocês e que você pode ter aqui dentro da ferramenta, tá? Uma outro relatório que eu gosto muito aqui, pessoal, é o análise de pagamento. Olha só que interessante. O análise de pagamento, ele mostra para você um gráfico, tá? Aqui tem um mês, um exemplo aqui do mês de setembro, tá? Ele mostra aqui para você um gráfico e ele mostra para você dividido por categoria e percentual. Então, olha só aqui que interessante. Você pode analisar aqui o total e os percentuais e os valores por ordem decrescente aqui, onde você vê aonde que está o maior gasto aqui na sua empresa. Pessoal, isso aqui ajuda muito você ter uma ação para melhorar a margem aí da sua empresa e ter mais lucro, tá? Então é uma ferramenta que eu utilizo muito aqui na gestão da minha empresa. Tem também o análise de recebimento, tá? Então ele tem a mesma pegada, ele vai mostrar aqui para você o gráfico, tá? E ele mostra para você de acordo com a sua classificação lá das suas receitas. Então aqui nessa empresa ele está mostrando aqui que 95% foi de serviço, mas que teve outros percentuais aqui que são relevantes. Então isso aqui é muito interessante também para você controlar aí as suas finanças, tá? Bom, dentro aqui dos relatórios financeiros são esse, tá? Então, relembrando até agora, a gente viu aí os controles financeiros, principais controles, e essas ferramentas gerenciais aí para te dar um apoio na parte financeira. Uma outra coisa que eu gostaria para fechar esse webinário aqui com vocês seria relatórios de vendas, né? Então, olha só que interessante. O sistema também, ele te dá a opção de você ter vendas por cliente, vendas por vendedor, itens mais vendidos e item por clientes. Então eu vou entrar em alguns aqui para você, só para você ter uma noção. Então, imagina só que você quer saber vendas por clientes, tá? Então, você tem condições aqui dentro do sistema de selecionar, tá? Então vamos escolher um período aqui só para você ver como que funciona. Então imagina que eu queira saber desde janeiro, tá? Desde o dia 1º até o presente momento, eu queira saber como que foi o relatório de vendas. Então ele mostra aqui para mim através do gráfico e ele vem mostrando aqui, ó, tá vendo? Então é bem interessante também para você ter um controle aí dos seus de vendas por cliente, tá? Um outro relatório que eu gosto muito também é o relatório por vendas, tá? Então aqui você controla todo o seu time de vendas, então você vê as pessoas que estão vendendo dentro da sua empresa, tá? Então aqui, se você tiver mais de um vendedor, ele vai mostrar aqui para você e você consegue acompanhar o desempenho aí do seu comercial, tá? Aqui um também que eu gosto muito é os itens mais vendidos. Então, olha só, ele pode mostrar para você quais são os itens mais vendidos aí na sua empresa. Então, se você selecionar aqui um período desejado, ele mostra para você quais os principais serviços ou produtos vendidos aí na sua empresa. Então, isso aqui também, pessoal, facilita muito, te dá muito apoio aí no planejamento aí da sua empresa, na gestão da sua empresa, tá? Então, praticamente são esses os principais controles. Eu não vou querer enrolar muito aqui, porque eu vi aqui que tem algumas perguntas e aí depois eu vou finalizar.
Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou deixar aqui o meu contato, tá? Então, eu gostaria de agradecer aí todos que participaram aí desse webinário, tá? Eu fico à disposição aí de vocês para tirar dúvidas, tá? Aqui tá falando um pouquinho de mim. Esse telefone aqui do lado esquerdo é o meu WhatsApp, tem meu e-mail aí e todos os meus contatos, tá? Se você quiser conhecer a ferramenta, fazer uma degustação aí, sem compromisso, entre em contato comigo ou com o nosso time aqui, que a gente está aqui à disposição, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e fiquem com Deus.